Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje a gente vai analisar o curto prazo, vou mostrar para vocês como que está o book de oferta e como que está a minha perspectiva sobre o mercado. Estou olhando para alguns pontos interessantes, alguns pontos de compra e vou mostrar exatamente para vocês aonde que são esses pontos que eu estou de olho. Obviamente isso daqui não é uma recomendação de investimento, é simplesmente aquilo que eu faço com o meu capital, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força para o canal, beleza? E bom, para a gente começar aqui, quando a gente olha, a gente vai passar por alguns indicadores aqui, vamos dar uma olhadinha só nos indicadores mais macros, né, da análise on-chain, só para a gente entender o que está acontecendo nessa movimentação. Se a gente olha para a volatilidade, a gente vê que a volatilidade ela subiu bastante, né? A gente está tendo a volatilidade aí bem mais alta do que a gente tinha lá no passado. A gente está vendo que o nosso valor da volatilidade ele está tão alto quanto quando a gente teve a quebra da FTX. Isso daí não quer dizer nada, tá? Se a volatilidade está alta ou não. Simplesmente a gente só seta as nossas expectativas conforme a volatilidade. Se a volatilidade está baixa, a gente se prepara para uma porrada que vem no mercado. Se a volatilidade está alta, a gente se prepara mais para um momento onde o mercado ele fica mais calmo, uma contração da volatilidade, beleza? Olha só, a gente vê que ela sempre anda em ondas aqui. Se a gente olhar, vou falar um pouquinho para vocês ali sobre um pouco do long term holder, a gente vai ver isso daqui mais para frente. Long term holder segue acumulando, mas algo que eu já comentei com vocês é que o NUPL está querendo sair dessa fase de esperança e entrar em uma fase de otimismo, isso é muito bom. A gente viu algumas realizações de lucro dentro do BTC, isso tudo é importante, tá, galera? É importante a gente ter essa mudança de mindset dos investidores dentro do mercado cripto. Eu falo bastante isso com vocês aqui e já faz bastante tempo que eu venho comentando com vocês que o mindset do investidor cripto, ele está mudando. Qual que é essa mudança? É exatamente a gente sair de um cenário de pânico, de desespero, para entrar em um cenário de otimismo, um cenário de ganância, um cenário onde as pessoas param de realizar prejuízo e elas passam a aceitar somente lucro. Isso é muito bom, porque se todo mundo estiver pensando dessa maneira, a gente vai ter um mercado subindo, porque as pessoas não vendem tanto em meio ao pânico ali, em meio a notícias negativas, por exemplo, beleza? E aí se a gente olhar para o Soper, a gente vê que o Soper fez uma nova costura também. Vou falar do Soper ali mais para frente com vocês e também vou falar do Accumulation. Se a gente olhar aqui quem está distribuindo nesse momento, a gente tem moedas jovens sendo distribuídas, tá? Tem um pouco de long term holder novato ali colocando prejuízo no bolso, né? Porque o long term holder novato, ele não está no lucro, ele está no prejuízo, mas a gente vai entrar um pouco mais nessas métricas aqui. Bom, se a gente olhar para o que está acontecendo com o Soper, se eu tirar a média aqui do Soper e der um zoom in aqui, ó, a gente vai ver que a gente fez o rompimento da linha preta do Soper, a gente voltou abaixo, teve realização de prejuízo nesse momento e a gente está acima do Soper novamente. Olha só como que o Soper, a gente não vai acima dele, a gente não faz o rompimento do Soper durante todo o nosso bear market, durante toda a nossa fase de queda do mercado. A partir do momento que a Luna Foundation quebra, olha só como que a gente só fica abaixo dessa linha preta. E o que que significa isso daqui? O que que significa o Soper? Cara, ele está simplesmente te indicando qual que é o sentimento dos investidores, qual que é o psicológico dos investidores. Cara, interpreta o Soper somente como isso, um indicador de psicológico dos investidores. Se a gente está abaixo da linha preta, a gente está com um psicológico de medo, um psicológico de pânico. Se a gente está acima da linha preta, a gente está com um psicológico mais otimista. Lembra? Acabei de comentar com vocês que o psicológico é super importante. E olha só, a gente vê que fizemos o rompimento nessa alta aí que a gente teve ali no começo de janeiro, beleza? Depois a gente caiu, algumas pessoas se desesperaram, venderam no pânico também, venderam ali com prejuízo e agora novamente a gente está acima da linha do 1. Isso daqui é uma mudança muito chave no nosso ciclo de mercado. Se você olhar como que funciona um ciclo, olha só, vou puxar aqui, ó,
para você dar uma olhada, 2014 a 2017. Durante a queda ali, quando a gente entra no bear market profundo, olha só, quando a gente entra na fase de capitulação, veja que o Soper ele se mantém aqui, ó, abaixo da linha preta. A gente não consegue ultrapassar o Soper, porque o psicológico dos investidores nesse momento aqui é simplesmente psicológico de pânico. As pessoas aceitam realização de prejuízo. E olha só como que depois que a gente pode até considerar aqui, ó, que tentou fazer um rompimento aqui do Soper, pode considerar que foi um rompimento do Soper aqui, porque a gente passou alguns dias aqui em cima, depois a gente volta abaixo do Soper, as pessoas ainda têm um senso de pânico ainda no mercado, um panic sell, tem alguns investidores que ainda vão ter isso, só que olha só, a reversão do ciclo, como que ela acontece? A gente começa a ter daqui para frente, olha só, de outubro ali de 2015 para frente, a gente começa a ter um psicológico somente de alta, porque as pessoas estão olhando para ganhos no mercado, para lucro no mercado. Então, olha só como que a gente tem um psicológico diferente, um psicológico de otimismo. Isso daqui é super importante. E, cara, se você analisar todos os ciclos do mercado, do BTC, você vai ver que sempre funciona da mesma maneira. Olha a fase de capitulação que a gente teve ali em 2018, quando a gente estava nos $6.000, o mercado já não tinha um sentimento positivo, a gente já tinha sentimento de pânico, a gente cai, a gente vem abaixo do Soper e simplesmente depois a gente volta acima do Soper, teve o crash ali de 2020, a gente entra abaixo do Soper e olha a nossa bull run, como que é a nossa bull run. A gente sempre vai estar acima dessa linha do Soper. E nesse ciclo não muda, tudo igual, tudo se repete. Olha só, a gente cai abaixo do Soper, depois a gente começa a costurar o Soper durante algumas quedas do mercado, entrou em fase de pânico, aonde tem desespero no mercado, Luna Foundation quebrou, dali para frente só foi notícia negativa, depois a gente teve 3AC quebrando, depois a gente teve FTX quebrando. E veja que o Soper ele sempre está abaixo dessa região. E ver essa movimentação agora, o que está acontecendo nesse momento, cara, é super positivo a gente ver isso daqui. Ou seja, pro longo prazo, quando a gente olha, primeiro tô olhando para o ciclo, tô tentando entender qual que é a direção do mercado para a gente poder adentrar no curto prazo. No curto prazo, a gente vai falar ali os pontos, aonde que eu acho que o preço pode bater, aonde que eu estou de olho para compra. Só que o primeiro ponto que a gente faz é entender para que direção o mercado tá no longo prazo. E a direção desse momento, ela é para cima. Não significa que a gente vai fazer novos all-time highs em 2023. Não, cara, calma, senta, tenha paciência. A bull run é diferente de bull market. A bull run, ela só vai vir depois do halve. Ela provavelmente vai acontecer em 2024, beleza? Mas quando a gente olha para isso daqui é um sinal interessante, psicológico, mindset de pessoas que estão buscando ganhos e não prejuízo. E olha só, a gente passou por uma fase de distribuição, fase amarelada aqui, ó, durante essa alta que a gente teve de janeiro, a gente subiu bastante, algumas pessoas realizaram lucro, colocaram lucro no bolso, teve uma fase de distribuição. Olha que louco, cara. Eu venho comentando com vocês que já faz um dia que a gente começa a iniciar uma fase de acumulação. E hoje a gente está com uma acumulação bem mais forte do que a gente tinha aqui atrás. Veja que as bolinhas estão começando a ficar roxas. Quando a gente tem esse roxo aqui, a gente tem uma fase de acumulação maior dos investidores, beleza? E quando a gente tem elas amarelas, a gente tem uma fase de distribuição maior dos investidores. E para a gente confirmar essas bolinhas aqui, para a gente entender, cara, é só olhar para dentro das carteiras. Se a gente olhar para o saldo dentro das carteiras, vocês sabem que eu gosto bastante de olhar para as carteiras de 10 a 100 BTC. Se você não entende o porquê eu olho para 10 ou para 100 BTCs, tem um vídeo aqui no canal que eu explico como que funciona o movimento das carteiras. A gente não olha para todas as carteiras porque tem algumas pegadinhas entre essas carteiras. Gosto mais de olhar para de 10 a 100 BTCs, beleza? E gosto de olhar para as menores também. Tem pessoas que falam que não é legal olhar para carteiras menores, mas olha só, carteira de 1 a 10 BTC, a gente está falando de uma carteira que tem de $25 mil até $250 mil
dólares, a gente está falando que é uma carteira que tem mais de R$ 1 milhão. Ou seja, isso daqui não é carteira pequena não, tá? Tem muita gente que fala que isso daqui é carteira de sardinha. Para começar, cara, sardinha nem carteira tem. Primeiro ponto, sardinha deixa o dinheiro dentro da corretora, algo que pessoas nunca se ligaram. Eu vejo alguns players falando que, por exemplo, carteiras pequenas são carteiras de sardinha. Cara, não necessariamente. Não significa que por conta de pouco de capital que você tenha, você seja uma sardinha. Já comentei com vocês que sardinha se dá ao mindset e não ao tamanho da sua banca. Cara, você pode ter só $1.000, você pode ter só R$ 1.000, mas se você souber o que você está fazendo, você não tem mindset de sardinha. Se você estiver comprando na hora certa, se você estiver vendendo na hora certa, você não é sardinha, cara. O tamanho da sua banca não é o que dita o tamanho do seu mindset. Simplesmente você só não tem capital. Mas saiba que uma sardinha, ela é a pessoa que está com dinheiro dentro da corretora. Ela é a pessoa que está operando o tempo inteiro e está enriquecendo a corretora. Esse é o mindset da sardinha, beleza? Então, quando a gente olha para as carteiras, a gente já está praticamente descartando todas as sardinhas. Por quê? Sardinha nem o wallet tem, cara. Sardinha deixa o dinheiro dentro da corretora, beleza? Então, quando a gente olha aqui para o saldo das carteiras, a gente vê que todas as carteiras menores, elas estão acumulando, inclusive até a carteira de 0,1 BTC, cara, tá acumulando. 0,1 BTC são $2.000. A gente tá falando de R$ 10.000. Se você pensar que a gente tem uma máxima no mercado, né? 1% do capital em cripto, cara, o cara tem pelo menos R$ 100.000 investido. O cara pode ter R$ 100.000 investido e tá simplesmente com uma carteira ali de 0,1 BTC, que aí ele vai ter alguma coisinha investida no mercado, beleza? Então, a gente olha as carteiras pequenas, elas estão acumulando também, e esse grupo de carteiras, que é as carteiras que eu mais gosto, elas também estão acumulando, tá? Isso daqui é só uma confirmação desse movimento. Como eu falo bastante com vocês, não existe gráfico bala de prata. Não é porque um gráfico tá falando para mim que tá acumulando que eu vou cair na ladainha. Não tô falando que isso é ladainha, mas tô falando eu não vou cair em cima disso daqui porque um gráfico tá me indicando isso. Cara, eu sou um analista on-chain. O meu papel é buscar informações. O meu papel é cavar em cima das informações. Então, se alguém fala para mim que está tendo acumulação, como esse gráfico está falando, eu vou investigar. Eu quero saber se realmente está acontecendo essa acumulação. Isso eu passo para você também como um ensinamento. Cara, quando alguém falar para você que está acontecendo tal coisa, vai a fundo, cava aquela informação, vai procurar, vai pesquisar para você ver mesmo se aquilo está acontecendo ou não, beleza? Então esse gráfico está me indicando acumulação, eu olho para as carteiras e sim, estamos acumulando. As carteiras estão subindo um pouco aí, tá todo mundo apontando para cima, beleza? E quando eu olho para a distribuição das moedas, as moedas que estão sendo vendidas, sim, só são moedas jovens sendo vendidas. O long term holder, ele segue acumulando. Olha só como que a gente tem um histograma começando a subir aqui, ó, o histograma verde, ele está começando a apontar para cima. Olha só, a gente está com a direção do histograma para cima. Isso daqui significa que cada vez mais as moedas estão entrando no mercado com uma idade maior. Isso daqui é sinal de preocupação? Não, mas é um sinal de que a gente está tendo moedas mais antigas sendo vendidas. Eu me preocupo com isso nesse momento? Não, eu não me preocupo com isso nesse momento, mas é algo que fica no meu radar. Vocês sabem que todos os dias eu analiso isso daqui. Quando a gente começar a ficar amarelo aqui, é um primeiro sinal de alerta de que eu preciso olhar para outros indicadores também para saber se é hora de vender ou não. Ou seja, não é porque um indicador vai apontar para mim um sinal que eu também vou tomar uma decisão, galera. Simplesmente apontou um sinal, por exemplo, começou a entrar moedas com idade mais antiga, não muito antiga, né? Porque muito antiga tem mais de 5 anos, mas começou a entrar moedas com uma idade ali mais antiga no mercado. Se liga um alerta. Qual que é esse alerta? Alerta por buscar indicadores de que a gente pode estar chegando em um possível topo, um topo periódico num gráfico semanal, alguma coisa desse tipo. E se a gente chegar num topo em um gráfico semanal, é interessante sim realizar um pouco, não sair 100% do mercado, mas realizar um pouco para tentar recomprar na baixa de um gráfico semanal,
para lá na frente, porque a gente sabe que a bull run ela só vai vir em 2024. E a gente tem 2 cenários. A gente pode repetir 2014 e 2015, que a gente foi subindo pouco a pouco até a gente ter a nossa bull run, ou a gente pode repetir 2019, que a gente subiu muito, caiu em 2020, para depois a gente subir e a gente fazer a nossa bull run, beleza? Então fico de olho. O histograma aqui está começando a subir. Assim que começar a pintar amarelo aqui, aí eu começo a acender um sinal de que eu preciso olhar para a ponta de venda, beleza? Bom, se a gente olhar aqui para o mercado americano, vamos passar aqui no S&P só para a gente entender o que está acontecendo. 9,6 ainda não abriu o spot aqui, vamos olhar no futuros mesmo. Mas se a gente vê o futuros, cara, a gente está congestionado nessa região aqui, já tá passando, aí vai dar uma semana já que a gente tá por volta dessa região. Olha só, a gente chegou nessa região aqui no dia 9 de março e a gente ainda tá preso dentro dessa região. Perde e fecha o candle acima, volta no outro dia, sobe, perde, fecha o candle acima. Hoje o mercado tá tentando derrubar mais um pouquinho. A gente tá consolidando aqui dentro dessa região. Não sei se o mercado tá tentando se segurar aqui, aparentemente sim, ele tá tentando se segurar, mas a gente vê que tá tendo altos volumes vendedores, então tomar um cuidado um pouco nessa região. Aqui atrás a gente consolidou um pouco dentro dessa região, depois a gente subiu em uma movimentação, beleza? Mas a gente sabe que o mercado americano, ele tá bem estressado por conta de todos os rumores que a gente tá tendo aí por conta dos bancos, por conta de quebradeira. Isso daí tá estressando bastante o mercado. Mas se a gente olhar para algumas empresas dentro do S&P, a gente vai ver que o cenário ele pode ser um pouco diferente. Se a gente olhar para Google tá tentando se segurar, fez um fundo duplo aqui, tá se segurando em uma linha de tendência de alta, tá tentando subir. Se a gente olhar para Apple tá se segurando muito bem. Microsoft fez um pullback, já tá dando movimento de alta. Olha só, fez um movimento de alta, deu um pullback, formou um fundo duplo, retraiu até 0,5 de Fibonacci e tá voltando a subir. Então, depende do ativo que a gente vai estar olhando aqui, ó. Se a gente vê o que está puxando bastante para baixo o S&P, cara, são os bancos, Bank of America caindo. Se a gente olha JP Morgan caindo, perdendo fundo também. Por quê? Todos esses rumores da quebradeira bancária está afetando bastante o mercado. E lembre-se, S&P, Nasdaq, Dow Jones, tudo isso é um índice, aonde ele é um aglomerado de empresas. Então, sempre que eu olho para o mercado americano, eu gosto também de olhar para as empresas, para entender o que está acontecendo dentro do mercado, né? É muito louco, porque se a gente olhar para empresas, por exemplo, de petróleo, cara, a gente vê que a gente estava passando por um bear market aí onde tudo estava caindo. Olha só a empresa de petróleo, o que estava fazendo. Então depende para que lado que a gente está olhando, né? A gente vê que a empresa de petróleo, cara, batendo no topo agora nessa região aqui, vai buscar um fundo lá embaixo. Não sei se vai entrar em tendência de baixa aqui, não sei ainda, não estou analisando esse ativo aqui, só estou colocando para vocês terem uma ideia como que cada empresa ela se movimenta em uma direção diferente. Mesmo que a gente tenha o índice indo para uma direção, a gente vai ter algumas empresas indo para outras direções. Então é interessante a gente sempre abrir o índice e olhar algumas empresas também, beleza? Eu espero ainda um cenário negativo para o mercado americano aqui. Eu vejo que o mercado americano pode continuar caindo um pouco mais, principalmente os bancos. Eu já estou vendo que a gente pode ter mais quedas porque ainda tem bastante rumores negativos, só que os bancos estão entrando em capitulação. Quando a gente olha o alto volume, quando a gente olha o RSI, a gente está bem sobrevendido e a gente vê que a queda ela já está segurando um pouco nessa região. A história que o Kendo está nos contando é que a gente está tendo uma exaustão da ponta vendedora nos bancos. Cara, tô comprando banco sim na bolsa americana, porque tô vendo como uma baita oportunidade, mas bancos relevantes, bancos grandes, como JP Morgan, como Bank of America também, beleza? Bom, e falando das nossas criptos aqui, falando para o curto prazo das nossas criptos, a gente teve o nosso BTC aí subindo bastante, olhando um gráfico aqui de 4 horas, a gente já vê que a gente bateu o topo, beleza? Quando a gente tem um movimento de alta,
e a gente perde o movimento de alta, por exemplo, se você ficou fora do movimento de alta, cara, você não entra no meio do movimento de alta. Não, você espera primeiro ele formar topo. Assim que ele formar topo, bumba, você entra com uma análise de oportunidade. Qual que é essa análise de oportunidade? Cara, se a gente olha no gráfico diário aqui ó, do BTC, para onde que a gente está apontando, galera? A gente está simplesmente apontando para cima. Ponto. O mercado já formou um fundo aqui, já formou um fundo mais alto nessa região também, então a gente está com o mercado apontando para cima. Mercado apontou para cima, a gente vai buscar por operar a favor da tendência. O que é esse operar a favor da tendência? É simplesmente comprar e ficar posicionado quando a gente está subindo, e quando a gente está com a tendência de baixa é vender ou shortar o mercado. Nesses movimentos aqui, cara, esquece operar shortando, porque o mercado vai liquidar, uma hora ou outra ele vai liquidar, e ele vai liquidar feio, beleza? Então a gente vê que a gente bateu o topo, a gente subiu, e como o mercado anda em ondas, a gente precisa de uma correção. Até onde pode vir uma correção? Cara, até o ponto que ela quiser. Não dá para saber até onde a correção ela vai acontecer. Dá para a gente usar uma análise e uma estratégia. Qual que é a minha estratégia? Eu gosto de comprar dentro de 0,5, 0,618 de Fibonacci. Entrou dentro dessa região aqui, criou um candle de reversão, aí eu aporto, aí eu gosto de entrar em operações de curto prazo, ou eu gosto de deixar ordens no book também em 0,618. Entrou em 0,618, olha só, 0,618 tá ali nos 22.200. E se a gente olhar para o book, o que a gente tem? Olha só, vamos dar uma olhadinha no book. Aqui eu estou no book do BTC. Se a gente vê ali ó, nos 22 e nos 23, na verdade, olha só, dos 23 até os 20, os 23 aqui, ó, tudo tá nos 23. A gente tem dos 23 e 100 até os 23, a gente tem um suporte aqui no BTC. Se a gente olhar ali, ó, nos 22, a gente também vai ter suporte no BTC. 23, se a gente olhar aqui, ó, é 0,5 de Fibonacci. Olha que interessante. Olha como o Fibonacci funciona e funciona muito bem. Se a gente olha para o book, no book tem ordens em 23 e 22. Se a gente olha para Fibonacci, 23 é 0,5 e 22 é 0,618. Ou seja, dentro dessa zona aqui, ó, eu considero essa zona como buy zone. Então eu vou olhar para essa região aqui como uma possível região de aporte, uma possível região de exposição no curto prazo, tá? Não estou falando do longo prazo. Longo prazo, estou posicionado, comprei 22, comprei 21, comprei 20, comprei 18, comprei 16, estou posicionado, minha carteira está montada e a gente está com a carteira ali já pensando no longo prazo, pensando lá na frente, beleza? E inclusive, se você quiser saber qual que é a minha estratégia, qual que é o meu plano prático para ter R$1 milhão em lucro nesse ciclo agora, na próxima euforia que a gente vai ter no ciclo do mercado, na segunda-feira e na terça-feira e na quarta-feira eu vou dar uma masterclass, serão 3 aulas, uma masterclass onde eu vou mostrar qual que é o meu plano prático, vou abrir para vocês a minha estratégia, vou mostrar como que eu pretendo fazer esse 1 milhão de lucro. Se você quiser participar da masterclass, abaixo desse vídeo, na descrição, tem o link dessa página, só clicar, você vai ser direcionado, chegando nessa página aqui, só colocar o seu nome, seu e-mail, seu telefone. Confira os dados para ver se as informações estão corretas, pois você vai receber no dia da Masterclass o link de acesso. A Masterclass não será aqui dentro do YouTube, será fechada. Então confira se seu e-mail, seu telefone está tudo certinho ali para você receber o link de acesso, beleza? Então, isso falando pro longo prazo, essa estratégia de R$1 milhão em lucro. Mas aqui para o curto prazo, vou olhar para operações de curto prazo, para compras dentro dessa região, esperando que o mercado continue na sua tendência de alta. E aqui você pode ter duas estratégias dentro dessa região. Primeira estratégia é deixar ordem dentro do book, deixar ordens em 0,5 e ordens em 0,618. Ou você pode agredir o book. Na hora que você tiver um candle de reversão aqui, você pode entrar agredindo o book e simplesmente colocando um stop mais claro. Depende da sua estratégia, depende de como que você está olhando para o mercado, depende de como que está o book nesse momento, beleza? Mas se a gente olhar aqui, ó,
um pouquinho mais para o que está acontecendo no momento, cara, a gente está em uma região, tem alguns touros defendendo essa região aqui dos 24, mas tem vários ursões aqui também defendendo a região dos 25. Então a gente tem resistência a ser enfrentada. O preço ele está sanduichado aqui, ó, dentro dessa região. Eu diria que a gente está sanduichado dos 25 até os 23 mil dólares. Como a gente tem resistência bem aqui em cima, bem nos 25, eu não acho que aqui é momento de compra. A gente pode romper, a gente pode ir para cima, a gente pode varar essa resistência aqui? Sim, cara, a gente pode varar. A gente sempre, na verdade, vai varar uma resistência e sempre vai varar um suporte. Em algum determinado momento, a gente vai varar essa região. Só que eu tenho uma regra bem clara no meu setup. E o meu setup, ele é: compre suporte, venda resistência. Obviamente não é só isso, eu uso RSI e uso algumas tomadas de decisão também. Mas, basicamente, a primeira coisa que eu sempre olho é: a gente está em suporte ou a gente está em resistência? Se a gente estiver em resistência, você não compra, você vende. Se a gente estiver em suporte, você compra e você não vende, beleza? No sábado passado, eu soltei um vídeo até falando como que é o seu emocional quando você vai comprar suporte. E nesse sábado eu vou soltar um vídeo falando como que é o seu emocional quando você vai vender resistência, beleza? Então, olhando para isso, não olharia para compra no BTC nesse momento. Espera, deixa o preço andar. Se o preço quiser lateralizar aqui em cima, deixa lateralizar. Olha só, a RSI ainda está em regiões compradoras, está em regiões ali próximo de sobrecompra. Então, eu quero ver mais recuos, quero ver o preço mais aqui embaixo para eu poder tomar uma decisão de entrada, beleza? Olhando para o Ether, mesmo cenário, traço Fibonacci e vou buscar também por regiões de compra dentro de 0,5 e 0,618 de Fibonacci. Entrou dentro dessa região, tô comprando. Se a gente olhar, é ali, ó, em 1570 a 1540, tentando acertar o olho da mosca, né? 1570 a 1540. Olha só, a gente tem regiões de suporte no Ether, deixa eu só diminuir aqui um pouco. A gente tem regiões de suporte no Ether ali nos 1550, se a gente olhar lá, 1550 vai ser próximo de 0,5 de Fibonacci, e se a gente olhar, a gente também vai ter suportes ali um pouquinho mais abaixo, aí em 1500. Se a gente olhar 1500, vai estar um pouco abaixo aqui, ó, da retração de 0,618 de Fibonacci. E se a gente olhar onde que é o maior suporte, olha só, o maior suporte está nos 1500 ali, sem dúvida. Então, eu olharia para compra de Ether ali nos 1500. Pode ser que não chegue? Sim, pode ser que não chegue, mas tá tudo bem. Porque se não chegar, eu perco a oportunidade. A minha carteira do longo prazo, ela tá montada. Se no curto prazo não chegar ali no meu alvo de compra, tá tudo bem, deixa o mercado subir, deixa ir embora, eu fico de fora da movimentação no curto prazo, porque simplesmente não chegou no meu setup. Não chega. Você tem que ter um gerenciamento de risco e você tem que respeitar o seu setup. Essa é a primeira coisa, beleza? Então vou olhar para Ether para compra ali nos 1500. E Ether a gente tem regiões vendedoras aqui nos 1800, cara, vai ser bem difícil passar esses 1800. A gente tem os 1880 ali com bastante venda também, beleza? E aí, se a gente olhar para link ativos, que altcoins, né, que subiram nesse período aí que o BTC subiu também, e eu comentei com vocês na terça-feira a gente faz a análise das altcoins, eu comentei com vocês que a gente precisaria aguardar um pullback nas altcoins para poder estar fazendo entrada. Olha só, a gente pode traçar a Fibonacci dessa movimentação de alta que a gente teve, tô olhando para link aqui, ó, por exemplo, a gente pode traçar a Fibonacci e a gente vê que link já bateu em 0,618 de Fibonacci, ou seja, link está em uma região que a gente pode considerar uma região de compra, porque ela bateu em 0,618, ela fez candle de reversão e ela está dentro dessa região aqui, ó, ela está próxima aqui, ó, de 0,5 de Fibonacci. Eu consideraria compras em link sim com stop bem curto, stop bem claro aqui em 0,618. Obviamente tem uma chance de você tomar stop nessa entrada. Por que que tem uma chance? Porque o RSI ele não está sobrevendido.
Quando a gente tem uma retração de Fibonacci com RSI sobrevendido, a gente tem uma clareza maior de que o mercado ele tem a probabilidade de continuar subindo. Se a gente olha para o RSI e ele está na metade ainda, a gente pode considerar que tem uma probabilidade do mercado continuar caindo. Mas não é por isso, porque tem essa probabilidade do RSI, a gente pode também enxergar essa região aqui, ó, como suporte no RSI e o RSI voltar a subir, beleza? Então eu olharia para curto prazo também em Link, porque Link fez o pullback, simplesmente a gente tem um stop curto aqui. O que você pode fazer ou o que você pode fazer para você tentar gerenciar um pouco mais esse risco de não tomar um stop? Cara, Link já veio aqui, já bateu um fundo, formou um topo aqui, beleza? Fez um pivô de baixa. Você pode enxergar esse topo aqui como uma entrada. Caso tenha rompimento desse topo aqui na frente, entrada, stop vai estar aqui embaixo na mesma região. Só vai ser uma entrada mais tardia, você vai pagar um pouquinho mais caro. Se a gente traçar aqui, ó, em porcentagem, se a gente está falando que você vai pagar um pouquinho mais caro, vai pagar 1,7% a mais, e o seu stop, em vez dele ser 3% ali, a gente vai ter um stop um pouquinho maior, a gente vai ter um stop de 4%. Se você olhar aqui, ó, você vai ter um stop de 5%, beleza? Então, pode aguardar também um rompimento, depende da sua estratégia, depende do seu setup, mas bateria em compra em Link nessa região, e se for estopado, tudo bem. Se for estopado, a próxima estratégia de entrada é com RSI sobrevendido. Tá sobrevendido? Tá em região de suporte? Se você tomar stop, o preço vai estar aqui para baixo. Aonde que ele vai estar? Vai estar em região de suporte? Se estiver em região de suporte com RSI sobrevendido, também entrada, beleza? E Uniswap, mesma coisa que a Link. Se a gente olhar para várias altcoins, elas vão formar esse mesmo padrão, beleza? Um padrão de retração, um padrão onde subiu, a gente fez um pullback, chegou em 0,5 de Fibonacci, 0,618 de Fibonacci, e obviamente esses ativos eles vão começar a subir se o BTC ele começar a subir também. Mas a gente pode olhar a dominância do BTC e ver que a dominância do BTC ela está subindo. A gente está indo embora com a dominância do BTC. Só que ali nos 47 a gente pode começar uma altcoin season, beleza, galera? Ali por volta dos 47, 48, a gente pode começar com uma altcoin season, que é a dominância do BTC bater aqui em cima e ela começar a cair. Quando a gente vê a dominância do BTC caindo, é interessante a gente estar exposto em algumas altcoins. É interessante colocar a carteira a exposição de algumas altcoins. Nesse momento, com a dominância subindo, cara, a minha carteira hoje, cara, ela é praticamente 90% tá entre BTC e entre Ether. Por quê? A gente ainda tem uma alta movimentação de dominância. Mas a gente sabe que quando chegar em um determinado topo dessa movimentação da dominância, a gente vai ter as altcoins chamando bastante atenção aí. Quando você olha, por exemplo, a AGIX, nossa, foi um hype. Subiu muito, né? 1.200% foi um hype. Quando você olha aquele período, a dominância do BTC, ela tá retraindo um pouco, beleza? E aí, qualquer retração dentro da dominância do BTC pode fazer as altcoins explodir, ainda mais se elas forem de market cap ali da casa de, cara, olhando dos top 100 para cima, né? Não para baixo. Olhando de top 100 para cima, qualquer queda na dominância do BTC pode fazer uma altcoin subir bastante, beleza? Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Fica aí pelo menos 7 dias, que eu te garanto que em 7 dias eu vou te entregar um mega conteúdo. Caso em 7 dias eu não te entregue um mega conteúdo, pode dar um unfollow, tá tudo bem, continuamos sendo amigos. Eu que simplesmente não consegui cumprir o meu papel, beleza? Bom, então é isso. Lembrando, na semana que vem, na segunda, na terça e na quarta, dia 20, 21 e 22, a gente vai ter a nossa Masterclass. Link na descrição se você quiser participar. Beleza? Bom, forte abraço, tamo junto e eu vejo vocês amanhã. Valeu!